O 11 do 11 está chegando e muita gente está querendo comprar aquele kit Ryzen no precinho. E a gente sabe que com o remessa conforme, muitos dos produtos que antigamente a gente comprava com uma certa facilidade, hoje em dia não está mais valendo a pena. Afinal de contas, esses produtos que custam acima de $50 estão com um imposto que praticamente dobra o preço deles. Eu fiz esse vídeo aqui para tentar ajudar vocês a escolher não só uma possível placa-mãe para um kit M4, como também tentar ajudar na escolha de um processador, agora nessa que vai ser uma das maiores campanhas de desconto do AliExpress esse ano. Galera, eu estou rodeado de placas AM4 aqui no estúdio e eu quero falar um pouquinho sobre cada uma delas. Essas são basicamente algumas das mais compradas no AliExpress e, obviamente, tem alguns detalhes que as pessoas simplesmente não estão considerando. Quando nós pensamos em como era a vida antes de termos que pagar muito imposto, a decisão era praticamente unânime. Se essa placa aqui tivesse num preço interessante, ela era uma das melhores e mais cobiçadas para aquele kit AM4 no precinho. Essa daqui é a Soio B550M e, para quem não sabe ainda, a Soio e a Maxxam são basicamente a mesma marca. Então a B550M da Maxxam é simplesmente uma versão um pouquinho diferente dessa placa-mãe aqui, mas que compartilha basicamente os mesmos componentes. Essa placa-mãe, hoje, no preço atual, está custando cerca de R$350, e como isso é um valor que ultrapassa os tais $50, significa que você vai pagar aí mais de R$300 de imposto além do valor dela, fazendo com que ela fique basicamente mais cara do que produtos que vocês encontram no mercado nacional. Inclusive essa placa-mãe já foi até comercializada pela Gigabyte e tem um modelo remarcado pela Pichau a preços mais baixos do que você encontra ela hoje no AliExpress. Agora, vamos deixá-la de lado aqui um pouquinho e vamos falar sobre uma placa que, na verdade, ainda não está cabendo no preço, mas muito provavelmente com as promoções vai valer a pena. Aqui do meu lado eu tenho uma versão um pouquinho nerfada dessa placa-mãe que eu acabei de mostrar para vocês. Essa daqui é a Maxxam A520M. E assim, apesar de ela não ser exatamente a mesma placa-mãe, ela compartilha provavelmente os componentes mais importantes com a B550. Olhando para elas, obviamente já fica claro que essa placa-mãe ela é mais curta, ela tem um dissipador bem mais chinfrinho aqui para o VRM, né? E obviamente ela não tem o slot PCI Express X16 full size, né? Mas que funciona só como X4, como tem na B550. Também perde algumas funcionalidades que muitas pessoas levam em conta hoje em dia, como por exemplo o suporte a PCI Express 4.0, tanto no slot da GPU quanto no slot NVMe, né, para armazenamento de alto desempenho. Apesar disso, galera, um dos pontos principais da B550 é mantido nessa placa-mãe. Ela tem o chipset A520, mas ela tem exatamente o mesmo conjunto de componentes de VRM que a B550. E isso, galera, mais uma vez eu reitero, vale para as placas de ambas as marcas. Tanto o modelo da Maxxam quanto o modelo da Soio, da A520 e da B550 compartilham esses componentes e vocês podem comprar tanto uma quanto a outra, que vocês vão ficar tranquilos. Agora, por que eu estou falando tanto sobre isso? Galera, essas placas, elas estão por muito pouco, no caso da A520, fora do remessa conforme, fora daquela faixa de preço abaixo dos $50. Mas eu realmente acredito que com um pouquinho de desconto, essa placa-mãe vai ser um dos modelos mais interessantes para ficar de olho aí. E, sinceramente, até uma faixa de cerca de R$350, ela vai ser uma compra excelente. Essa placa-mãe dá para usar com tranquilidade processadores poderosos como até o Ryzen 7 5700X. Eu só não digo, assim, o 5800X3D tá ali no limite. Talvez um gabinete bem refrigerado, um air cooler que talvez ajude a refrigerar a placa-mãe, porque essa daqui aguenta o 5800X3D, mas o dissipador do VRM dela é bem mais robusto. Agora, essas duas placas-mãe, elas são realmente excelentes, muito confiáveis, inclusive essa aqui que está aqui na mesa, eu usei ela por muito tempo no meu PC de lives do canal com zero dor de cabeça, galera, zero dor de cabeça. Fato interessante até, troquei ela por uma Asus TUF,
para kit Intel, eu troquei toda a plataforma, o vídeo tá aqui se vocês quiserem ver. E eu tive uma baita de uma dor de cabeça esses dias agora e tive que trocar o kit inteiro porque a placa-mãe deu problema. Não durou 3 meses, galera. A Asus TUF e a Maxxan tava lá, firme e forte, zero problemas. Então, bom, em se tratando desses dois modelos aqui, se der para pegar essa daqui por menos de $50, ó, já aconteceu, hein? Já chegou muito perto. Hoje essa faixa é cerca de R$260. O AliExpress não usa exatamente o dólar comercial. E sinceramente já teve uma galera comprando essa placa-mãe B550 por esse preço. Se ela couber nos $50 para você pagar só os 20% de impostos lá, vai dar o quê? Em cima de 250, vai dar uns R$60 de impostos mais ou menos. É um preço excepcional para uma placa-mãe muito, muito boa. Não coube, galera, a 520 ainda é uma boa opção. Agora, pessoal, essa daqui, muito provavelmente com um pouquinho de desconto, hoje ela está custando R$290, já está ali ó, na tampa, que com um cupomzinho ela já chega lá, né? Essa daqui, muito provavelmente, no 11 do 11 vai estar valendo a pena, tá? É a placa para vocês observarem. Agora, muita gente está comprando, e eu estou vendo muita gente indicar também, sem falar os percalços. Vou deixar essa placa-mãe aqui de lado agora, e vou pegar essa opção aqui. Pessoal, essa daqui é a B450M, também disponível nas variantes Soyo e Maxxan. Exatamente a mesma placa, mais uma vez. E pessoal, muitas pessoas estão sendo levadas a adquirir esse modelo de placa-mãe, porque essa sim está cabendo naquele preço de até $50. Hoje está custando coisa de R$260 já com impostos, acho que 280 talvez. E obviamente, pelo preço certo, essa placa-mãe estaria um ótimo negócio. E o preço certo para mim, para ela, é coisa de R$200 para um kit muito, muito de entrada. Galera, eu entendo que um dos principais motivos para as pessoas fugirem do famoso kit Xeon é o tal do upgrade futuro. Eu meio que já desisti de falar sobre isso, mas sinceramente essa história de upgrade futuro muitas vezes é balela. A plataforma M4 ela abriu uma possibilidade muito interessante, já que existem processadores desde modelos muito, muito antigos até os modelos como o Ryzen 5600, que são muito poderosos para jogos e certamente é uma lavada em cima desses kits Xeon. Acontece que comprando uma placa-mãe dessa, pessoal, vocês não vão ter essa possibilidade de upgrade com tanta tranquilidade assim. Essa B450, quando ela lançou, eu achei que ia ser um excelente negócio e eu decidi trazê-la aqui no canal para mostrar um kit ultra entrada Ryzen comprando um processador usado. O processador, no caso, era um Ryzen 5 1600AF, que para quem não sabe é idêntico ao 2600, com a diferença aí de 200 MHz de clock. Galera, durante os testes de estresse da placa-mãe, quando eu coloquei o processador para rodar com o mesmo clock do 2600, foi tipo um pequeno overclock ali e fixei o clock do 2600. O consumo do processador, nada extraordinário, coisa de 90, 80 e poucos watts. E a placa-mãe simplesmente desligou durante os testes, de tão quente que o setor de entrega elétrica da placa-mãe ficou. Esse modelo aqui é muito inferior a esse modelo aqui. Os componentes são outros e ainda por cima ela não tem nenhum tipo de dissipação passiva, ela não tem um dissipador igual ao modelo A520 e B550. Então, além de componentes piores, uma fase de alimentação a menos, ela ainda não tem dissipador. Caras, essa placa-mãe aqui, ela é simplesmente, e agora permitam-me tirar a A520 aqui da mesa, e colocar aqui na mesa a A320 da Soyo. Vocês notam alguma semelhança entre essas placas, pessoal? Pois bem, essa daqui foi uma das placas-mãe mais baratas AM4 já comercializadas no AliExpress. E pessoal, ela é um modelo de ultra entrada, extremamente simples, só que olha só, adivinha só, os componentes, tirando o chipset, são idênticos ao modelo B450. Não tem nenhuma diferença, gente, nenhuma. A única coisa que muda é realmente o chipset, o que permite que o modelo B450 faça overclock no processador. E só. Tirando isso, essas duas placas-mãe têm o conjunto de funcionalidades idêntico, inclusive o VRM, que simplesmente perdeu aí o compasso com um processador tão fraco quanto um Ryzen 2600.
É lógico, o pessoal que usa para jogar provavelmente não vai ter dor de cabeça. E muito provavelmente usar um Ryzen 5600 nessa placa-mãe não vai ser um problema a curto e nem médio prazo, porque o consumo dele é mais baixo do que o Ryzen 2600 simulado que eu fiz no meu teste. Acontece que, galera, falar que não quer comprar um kit Xeon porque as placas-mães chinesas são muito ruins e adquirir um modelo como uma dessas duas placas-mãe aqui, tanto a B450 quanto a A320, não faz muito sentido. Nós temos placas-mãe para os kits Xeon, para os processadores X99, tão baratas disponíveis hoje no mercado e a funcionalidade delas é tão ruim ou tão boa quanto esses dois modelos aqui. Então, assim, sinceramente, pelo preço certo, a B450M da SOI Maxan, ela tem até um público interessante. Se você quer montar um PC de escritório, tem aqueles Ryzen 4600G, 4300G, coloca ali um air cooler desses, tipo o air cooler stock da AMD, que já ajuda a refrigerar um pouco a placa-mãe e você não deve ter problemas. Upgrade máximo, cara, quer usar um Ryzen 5600? Eu acredito que você não teria problemas no curto e médio prazo. E o 5600 é um excelente processador. Você só não pode esperar que vai conseguir usar um processador de 8 núcleos, 12 núcleos nessa placa-mãe aqui no futuro. Isso não vai acontecer. E óbvio, um Ryzen 5600 já é um baita de um processador comparado com qualquer um dos tais Xeon. Acontece que quem está comprando essa placa-mãe está economizando tanto que muito provavelmente não está mirando nesse processador. Então é justamente sobre isso que eu quero falar na sequência, os modelos de processador AM4 que acabaram sobrando lá no AliExpress. E se você está gostando desse conteúdo até agora, considere se inscrever aqui no canal. Deixa o like, deixa um comentário dizendo o que você achou da apresentação das placas-mãe sumarizada que eu fiz aí para vocês. Isso é muito importante para nós continuarmos a crescer. E além disso, eu tenho um aviso bem legal. Agora, durante o mês de novembro, nossas camisetas da nossa loja criativa e autoral estão com descontos que vão até 25%. Se você quiser uma camiseta igual essa que eu estou usando, você consegue na nossa loja. O link está na descrição do vídeo. Caras, já falamos um pouquinho de placa-mãe. Temos então que a A520 da SOI Maxan é provavelmente a melhor opção para quem está querendo adquirir um kit AM4 no precinho lá no AliExpress durante o 11/11. Para o processador, a situação é um pouquinho mais complicada. Caras, eu entendo, vocês querem fugir do kit Xeon a todo custo, mas processadores como o Ryzen 5 1600 e o Ryzen 5 2600 são muito fracos para os padrões de hoje. Eu cheguei a fazer testes em live com esses processadores e o resultado foi bem medíocre, até considerando que eles estão custando na faixa de R$250. Como opção lá no AliExpress, eu diria para vocês irem em cima do Ryzen 5 3500X, que é provavelmente o melhor processador disponível que cabe no custo ali dos $50 no Remessa Conforme. Agora, no 11/11, com cupons, vale a pena ficar de olho, tanto no Ryzen 5 3600 usado, quanto possivelmente o Ryzen 5 5500 novo. Eu acho bem difícil que o 5500 caia para uma faixa de preço que vale a pena, mas não custa nada dar uma olhada. O Ryzen 3600 é uma boa opção e ele é um dos primeiros processadores que ficou interessante para jogos das linhas da AMD. E mesmo uma placa-mãe simples, como a B450 da SOI Maxan, que eu citei agora há pouco, eu não imagino vocês tendo problemas no curto e médio prazo de durabilidade. E assim, galera, eu tenho visto muita gente comprando Ryzen só porque é Ryzen e porque vai fazer aquele upgrade no futuro. Caras, tenham aí a noção de que alguns desses processadores realmente não valem a pena. Eu realmente, na situação atual, focaria nos Ryzen da linha 3000, especialmente no 3500X e no 3600, se você quer realmente um desempenho que supere os tais dos kits Xeon. Porque, sinceramente, o que vem abaixo deles, na maioria dos casos, é bem decepcionante. Existem os quad-core, como o Ryzen 3300X, que até tem um desempenho interessante, mas a tendência é que fique defasado relativamente rápido, já que não é tão poderoso quanto os quad-core mais modernos. E os 6 núcleos, 8 núcleos das gerações anteriores, como a série 2000 e a série 1000, sinceramente, galera, não valem muito a pena, mesmo custando tão barato quanto R$200 e poucos. Se for para comprar um kit Ryzen, foquem 3500X 3600 ou talvez comprar aqui no mercado nacional, aproveitando a Black Friday,
o Ryzen 5 5500, que esse sim faz um excelente conjunto, com essas placas-mãe que eu mostrei, consumo baixo, frio pra caramba e entrega um desempenho, no mínimo, razoável ali, até para placas de vídeo um pouco mais poderosas. Galera, então acho que esse é o conteúdo que eu tinha para vocês hoje, instruir um pouquinho na escolha das placas-mãe, né, dessas placas-mãe que são tão famosas lá na China, da SOI e Maxan, e também falar um pouquinho sobre quais processadores Ryzen que eu recomendo. Eu tenho visto um monte de gente recomendar Ryzen 2600, Ryzen 1600. Gente, na boa, esses processadores, eles não foram bons nem quando eles eram novos. Agora, tantos anos depois, melhor não, gente. Se for para economizar tanto a esse ponto, talvez o kit Xeon, que ainda vai custar metade do preço, pode ser uma opção tão boa quanto. Com uma placa-mãe com a construção como essa, vocês encontram alguma coisa equivalente, mesmo na sucatona chinesa, que é o tal do kit Xeon. Caras, esse é o conteúdo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí um comentário dizendo o que vocês acharam, se vocês discordam de algo que eu falei, que a gente pode até discutir um pouquinho sobre isso. E no mais, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!